Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo painel. Depois de termos estado a falar muito focados no governance, vamos agora no componente ESG, a inteligência artificial. Vamos dedicar-nos mais ao E, do environmental, e o S do social. É isso que vamos, no fundo, dedicar-nos mais neste painel. E começaria por dizer que temos aqui o Carlos Costa Pina, o Carlos Paulino, o Gabriel Longo, o Gui Pacheco e a Magda Viçoso. O nosso painel vai ser organizado de uma maneira um bocadinho diferente do painel da Mariana. Aqui, no fundo, o Carlos Costa Pina e a Magda Viçoso vão, no fundo, fazer aqui também interlocutores no lançamento de alguns temas que organizámos para esta componente do E e do S e também um tema que nos parece bastante interessante, no qual o Carlos Paulino é um especialista, que tem a ver com o posicionamento de Portugal hoje em dia no negócio dos data centers, que temos ouvido falar tanto e, obviamente, gostaríamos de saber muito mais sobre esse tema. Lançaria só aqui uma pequena introdução, no sentido em que a inteligência artificial tem tido cada vez mais um papel preponderante na adoção das práticas de ESG, permitindo às empresas analisar grandes volumes de dados para identificar riscos, otimizar a eficiência de processos ambientais e sociais e garantir maior transparência e conformidade, como é o caso de as questões relacionadas com a rastreabilidade de cadeias de suprimentos, a análise de emissões de carbono, a criação de sistemas de contratação mais inclusivos e até mesmo no próprio processo de recrutamento e a gestão de riscos. No primeiro bloco, vamos nos dedicar ao E, vamos tentar falar um pouco sobre o tratamento de dados na componente do environmental, a velocidade, o volume, a variedade, a própria veracidade desses dados. Vamos também fazer aqui uma análise sobre o sustainable, aquilo que hoje falamos, o sustainable data center versus o impacto do consumo energético destes ditos data centers, não é? Que são máquinas tão imensas, e também um bocadinho aquilo que é a análise de dados que fazemos hoje em dia dos relatórios ESG versus aqueles que são os típicos chamados relatórios financeiros e, no fundo, quais são as principais diferenças, no fundo, quando analisamos os dados, quer na vertente ESG, quer na vertente financeira. Carlos, vamos iniciar o nosso bloco da letra E do ESG. Muito bem. Enfim, sem prejuízo, naturalmente, de questões também do lado da Magda relativamente a este ponto. Enfim, eu creio que já ficou patente até do painel anterior que, enfim, os temas da inteligência artificial não são apenas uma inevitabilidade com que as empresas estão confrontadas, são, mais do que isso, uma opção estratégica de associação destas novas capacidades à atividade de gestão. Portanto, desse ponto de vista, nós trataremos depois a dimensão social mais adiante, até porque não estou convencido daquilo que há pouco foi dito, de que não teremos aqui riscos de destruição de postos de trabalho, mas enfim, lá iremos, porque são riscos que são também geridos e podem ser de algum modo ultrapassados. A ideia é precisamente começar pela componente ambiental. E do ponto de vista da componente ambiental, eu creio que aqui os pontos mais importantes é conseguir perceber em que medida é que a inteligência artificial pode permitir reduzir a pegada carbónica das organizações e otimizar os processos. Portanto, esta era um pouco a pergunta, mas eu deixaria, digamos, à Magda, digamos, a condução desse ponto, uma vez que, como disse, eu irei depois estar mais focado no tema do S e espero que não seja a parte mais sombria desta discussão. No painel anterior, nós tivemos uma discussão muito centrada no setor financeiro, com o privilégio de ter connosco dois representantes desse setor. Neste painel temos a grande vantagem de ter representado a tecnologia, a vertente mais tecnológica de eficiência energética e também a vertente dos data centers. E para o Gabriel, eu tinha aqui uma primeira pergunta que, ainda que centrada nas boas práticas dos data centers, me parece que é uma pergunta que é extensível a muitos setores de negócios. Setores de negócio que têm uma capilaridade associada já não às decisões de investimento, mas sim aos sensores que estão na fábrica a captar informação.
setores de negócio em que a inteligência artificial, como a Marta dizia, é-lhe exigido cada vez maior volume, cada vez maior velocidade no tratamento de dados e, portanto, à tecnologia é pedido que encontre forma, numa lógica de economia circular, inclusive, de tratar esses dados e ter a capacidade de encontrar inovação que reduza a dita pegada, o dito consumo significativo de energia. Portanto, foi um privilégio participar na preparação e acho que o Gabriel aqui tem um contributo muito especial para este tema. Portanto, lançava-lhe essa questão. Muito obrigado e obrigado primeiramente à IPCG pelo convite, em meu nome e em nome da Schneider Electric. Quero-vos dizer também que a Schneider Electric, provavelmente alguns conhecerão, outros não, mas foi reconhecida a empresa mais sustentável do mundo pela Corporate Knights em 2025, em 2024 pela Time Magazine, etc. Portanto, nós incorporamos práticas de sustentabilidade e há mais de 20 anos. E somos uma empresa tecnológica de serviços, mas aquilo que eu queria comentar, e só começava assim com uma graçola, que muitas vezes eu digo aos meus filhos, sabes o que é isto da nuvem, da inteligência artificial, onde é que se situa a nuvem? E dizer que hoje em dia já se começa a ouvir falar muito dos data centers, e isto é bom porque de facto é um grande motor de negócio, especialmente para Portugal, e há aqui uma competitividade enorme em várias geografias que depois o Carlos irá abordar. Voltando a esta parte, deste dilema entre a inteligência artificial e a parte da sustentabilidade, é muito interessante perceber que com a inteligência artificial vamos endereçar e vamos resolver esses 4 Vs desses desafios da sustentabilidade. O primeiro do volume, porque aquilo que de facto identificamos é que é um volume exponencial de dados esses em diversos domínios dentro das operações, desde a fábrica, desde os recursos humanos, desde as emissões de gases com efeito de estufa, recursos, etc., variedíssimos elementos. A segunda componente do V, de facto, da parte da variedade, que vamos encontrar esses dados em vários sítios e muitas vezes estruturados e não estruturados. A nível da velocidade, queremos os dados para agora, com updates instantâneos e com real-time information. E, por último, não menos importante, diria a veracidade. Nós, com a inteligência artificial, conseguimos colmatar este dado, aplicando camadas, por exemplo, de blockchain, garantindo que, de facto, que os dados que estamos a analisar são precisos e, portanto, têm essa veracidade necessária e esta reliability, que estava agora a escapar o nome em português, mas a confiabilidade. Pronto, é um pouco essa, como introdução, creio que há aqui este casamento muito, muito positivo entre a sustentabilidade do ESG. E em termos de boas práticas que a Schneider Electric tem desenhadas, seja a nível internacional e que replica no seu modelo em Portugal, o que é que destacaria, em particular, com esse potencial para outras áreas de negócio em que a eficiência energética tem um papel decisivo? Das nossas bases de estratégia e de pensamento é que a sustentabilidade é alavancada por 2 transições. Uma delas é digital e, portanto, recomenda-se que se tome dados e tome decisões baseadas em dados. Portanto, transição digital para eficiência. E a segunda, a eletrificação. A eletrificação é fundamental para a descarbonização, mas também é fundamental para a eficiência, porque a energia elétrica é uma das mais eficientes que existem no mercado. Portanto, dizendo isto, que essas 2 transições são essas que nós recomendamos, são essas que nós, portanto, trabalhamos no mercado e que também permitem, muitas vezes, arrefecer um bocadinho alguns pensamentos que dizem, bom, mas nós com a quantidade de dados e quantidade dos data centers temos aqui um problema do consumo de energia. Que era um pouco esse dilema. E é verdade que os data centers representam cerca de 1,5% do consumo de energia a nível mundial e também é verdade, ou pelo menos segundo a Agência Internacional de Energia, estima-se que vai duplicar o consumo, passar de 1,5% para 3% de consumo de energia até 2030. É verdade. Por um lado, temos o crescimento de 1,5%, sim, é verdade. Mas, por outro lado, nós temos de ter consciência que cerca de 60% a 70% da energia é desperdiçada, é perdida. E também é verdade que com a aplicação de sistemas digitais e com a inteligência artificial, nós conseguimos poupar, em média, numa empresa, cerca de 20%, 25% de consumo. Portanto, está que pôr nesta balança. Vamos ter aumento, sim, de 1,5%, mas, por outro lado, nós vamos poupar 20% no consumo de energia, de eletricidade a nível da sociedade. Isso é muito interessante perceber. Em Portugal, só para terem uma ideia, em 2024, 71% da energia consumida foi
foi fornecida através de fontes renováveis, portanto, o que nos posiciona num ponto muito importante, que na média da Europa está ligeiramente abaixo de 50%. E, portanto, dizer que, de facto, este consumo é positivo. Esta análise da inteligência artificial é bem-vinda e é positiva para a sociedade. Há pouco a Marta tocava um tema, que é o tema do reporte financeiro, que já nos ocupou em outras iniciativas do IPCG, mas eu acho que não é demais frisá-lo aqui. E o Gabriel tocou também o tema da veracidade da informação. Falámos muito da veracidade no momento da sua captação dos dados para dentro do sistema e, portanto, também se falou bastante no painel anterior do modelo de governo para procurar que esses dados sejam bem curados, bem tratados e produzam um resultado controlado pela organização. Na frente última de sustentabilidade relacionada com o reporte e, portanto, a importância, em particular dentro da Europa, o caminho que temos vindo a fazer nesse sentido, a inteligência artificial também desempenha aí um papel, da sua perspectiva? Efetivamente, sim. Com a aplicação da inteligência artificial, trazemos vários benefícios, não só a criação de scorings automáticos, não só a identificação de riscos e oportunidades através dos relatórios, através dos dados que nós analisamos, mas fundamentalmente, além da veracidade, também conseguimos comparar. Já começa com esta aprendizagem da linguagem dos textos, já nos é permitido começar a fazer comparações entre relatórios, começar de facto a compreender a veracidade dos dados e evitar aquilo que muitas vezes hoje em dia se chama do greenwashing, que é muito frequente. Utilizarmos buzzwords, usarmos uma página inteira de ações ou de intenções sobre a sustentabilidade, mas depois na prática pouco se traduz em ações efetivas, na prática pouco se traduz em fazer este balanço entre ações de sustentabilidade e a parte do income e as receitas das empresas. Portanto, a inteligência artificial também traz aí nesse ponto um aporte muito importante nessa questão dos relatórios, no scoring, comparações, identificação de veracidade. Sim, esses são os pontos que queria destacar. Não sei, talvez antes de avançarmos para o tema do S, se o Carlos ou o Gui querem também acrescentar aqui a vossa experiência relativamente ao tema do E, no caso dos CTT. Eu se calhar dar uma perspectiva mais prática. Quer dizer, nós temos um desígnio muito forte do ponto de vista do ambiente, com uma face muito visível, que é provavelmente a maior frota elétrica do país, com 1.200 veículos, 700 carregadores, o maior parque de carregadores privado e uma política forte de autoprodução, mas depois tem uma face invisível, que também é muito importante, que é tudo o que fazemos ao nível dos dados para otimizar a nossa pegada carbónica. Dar alguns exemplos de coisas que são possíveis fazer, desde a otimização de rotas. Nós temos 7.000 carros que andam diariamente na Península Ibérica e que têm as suas rotas otimizadas diariamente, uma rota desenhada para esse efeito, em que há todo o tema de preparação de dados e otimização, que nos permitiu poupar mais de 15% dos quilómetros percorridos, não é? Portanto, isto depois tem um efeito colateral muito grande do ponto de vista da pegada. Do ponto de vista de tudo que é telemetria, nós temos toda a gente que anda na rua com uma solução de mobilidade que hoje em dia conseguimos sensorizar e com isso fazer scoring, quer de padrões ao volante, de comportamentos ao volante, quer do ponto de vista de consumo, quer do ponto de vista de sinistralidade. E portanto, isto também tem um impacto na redução da nossa pegada carbónica e tudo o que fazemos a nível de otimização de edifícios. Obviamente que isto faz muito com base em dados, não é? E para isso também estamos a mudar a nossa organização do ponto de vista de gestão de dados, que passa a estar em conjunto com o nosso Knowledge Center de Inteligência Artificial, para tentar garantir que o Governo e a estratégia de dados convergem e andam de mão dada, para garantir o que já aqui falamos, não é? Tudo veracidade, garantir privacidade e também uma anotação de risco, de uma forma a potenciar os dados. Acho que os dados hoje em dia têm um valor ainda maior do que tinham com o advento da inteligência artificial, uma vez que passamos a ter muito mais use cases que hoje em dia não estavam ao nosso alcance, nomeadamente nesta área do ambiente, e que é importante esta componente humana no governo de dados, não é? Apesar de estamos a falar de inteligência artificial, o governo continua a ter uma dimensão humana importante para garantir que tudo no final do dia cumpre.
dos nossos Carlos, não colaboradores. sei se quer acrescentar aqui. Sim, antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, sem dúvida, em poder participar. Eu sei entrar demasiado numa componente mais técnica, mas quando se fala de inteligência artificial e de toda esta necessidade de energia que nunca tínhamos visto no passado, isto vem de facto de um fenómeno no qual nós, durante 40 anos, os processadores aumentavam de capacidade sem aumentar de consumo e agora, extraordinariamente, desde os últimos 4 anos, temos capacidades de consumo incríveis em toda a parte de processamento que são necessárias para potenciar o AI. Isto para dizer o quê? A única forma de realmente podermos usar, e se nós fizermos comparações entre o que qualquer colaborador da vossa empresa gasta numa consulta num Google, será à volta de 0,03 watts, quando vai e usa um chat GPT para fazer uma pergunta, gasta cerca de 10, pelo menos 10 vezes mais. Portanto, isto representa instantaneamente todas as vossas organizações vão ter necessidade, sem dúvida nenhuma, de consumir mais. Automaticamente, os data centers entram aqui como um dos centros de custos que vai seguramente ter agravantes significativas e que é necessário garantir que a eficiência está presente em todos os momentos. A indústria dos data centers tem demonstrado ao longo destes anos todos, e nós já trabalhamos com modelos preditivos há muitos anos, no sentido de uma eficiência contínua, mas tem mostrado muita capacidade em se autorregular. E, de facto, há cerca de 3 anos, se não estou em erro, quando cerca de 100 data centers a nível global, 100 promotores de data centers, fizeram o Pacto Neutral de Carbono, foi completamente voluntário no sentido de neutralidade em 2030. Logo a seguir aconteceu o que também já mencionaram aqui, né, que nos Estados Unidos inventa-se, na China produz-se e na Europa regula-se. Portanto, e nós regulámos, sem dúvida nenhuma, que regulámos, e toda esta parte do que é a pegada dos data centers ao dia de hoje está cada vez mais regulada, está cada vez há cada vez mais incentivos, de facto, a garantir a eficiência destas infraestruturas. Ao dia de hoje, através da EED, da Energy Efficiency Directive, os data centers reportam cerca de 19 indicadores de tudo o que de facto conseguem fazer de melhoria contínua para incrementar a eficiência. Gostava de terminar só com uma palavra muito positiva do país e de Portugal. Nós temos características absolutamente únicas para sermos, eu diria, para estarmos no grupo dos líderes da inteligência artificial na Europa. É algo que ainda conhecemos pouco, é algo que precisamos muito das empresas. Há políticas europeias que, obviamente, sobre a sustentabilidade, mas também de incentivo do lado do supply à criação de data centers e à criação da AI, mas tem que partir também de todos vós e dos boards a adoção da AI, e não só naquela componente de ok, temos chat GPT, mas muito provavelmente muitos de vocês vão fazer o opt-out porque têm receio que há informação própria que vai auxiliar o algoritmo, auxiliar a vossa concorrência. Portanto, automaticamente, há sempre aqui um trade-off, como é óbvio, para modelos de consumo da AI bastante mais evoluídos, isto é, da minha própria instituição, desenvolver um treino no qual eu consigo ter não o chat GPT, mas a minha companhia GPT, que é de facto com toda a capacidade lá dentro. Isto vai necessitar quantidades de energia sem dúvida significativas. Os data centers estão cá para ajudar, sem dúvida, e acredito que dentro do que é toda a parte da sustentabilidade, cá estaremos, e através da Associação Portuguesa de Data Centers, obviamente, esse é um dos desígnios que nos move para termos a AI acessível e sustentável em Portugal. Já lá voltaremos depois ao tema do posicionamento de Portugal, mas antes disso vamos então passar a analisar a letra S e o impacto da inteligência artificial. É um tema um tanto ou quanto delicado, porque estamos a falar, no fundo, daquilo que também no primeiro painel já tinha sido abordado, sobre a substituição ou não de todos nós por uma máquina, ou todos nós, ou pelo menos de algumas funções, da possibilidade de algumas funções poderem não ser substituídas, mas estamos também a falar de outra questão, que também tem a ver com a inclusão digital. Nós, muitas vezes, nas grandes organizações, temos diferenças geracionais muito acentuadas. Como é que conseguimos, no fundo, que estas organizações adaptem os seus colaboradores, tendo em conta as suas gerações, e não deixem de fora, não excluam aqueles que são, no fundo, mais velhos e que não são da era tecnológica. Estamos a falar também de uma coisa que, aliada a esta inclusão digital, que é o reskilling e o upskilling dentro das organizações, que é outro tema também
importante no S do ESG e a sua relação com a inteligência artificial, e também qual é o posicionamento e as exigências dos stakeholders, os stakeholders com quem nós nos relacionamos nas nossas organizações, no nosso dia-a-dia, relativamente a este tema. Carlos, Muito lançaria aqui um mote. Muito obrigado, muito bem. Enfim, de facto, nós temos aqui temas interessantes para os quais temos mais perguntas do que respostas. E é normal, porque efetivamente estamos no início de um processo. Aliás, mesmo no tema ambiental, uma questão interessante, mas enfim, não é para este painel e provavelmente não é para esta conferência, seria efetivamente perceber se o nosso nível de confiança aumentasse de forma significativa na inteligência artificial, de modo a nos permitir controlar sem risco o nuclear, se nós estaríamos dispostos a entrar a sério no nuclear para com isso poder dar uma resposta do ponto de vista da capacidade de produção de energia para massificar ainda mais o uso da inteligência artificial e o uso da tecnologia. Eu não tenho resposta ainda para esta pergunta, mas é, digamos, uma curiosidade insatisfeita que ainda tenho relativamente à pegada ambiental. Bom, mas vamos então ao tema do S. No fundo, eu creio que está claro para todos nós que o tema da inteligência artificial não é apenas um roteiro tecnológico, não é? É muito mais do que isso e, portanto, trata-se de ligar a inteligência artificial ao propósito corporativo, ao propósito das sociedades e, digamos, à dimensão também relativa à informação não financeira ligada aos temas da sustentabilidade. No fundo, o tema é diferente, é verdade, mas todo o framework aplicável à inteligência artificial não é diferente do framework típico do ESG e não é diferente do framework típico de gestão de risco, designadamente ao nível de governance. Portanto, aí o tema não tem novidade. Mas do ponto de vista do S, efetivamente coloca desafios interessantes. E um primeiro desafio é, efetivamente, perceber se com a inteligência artificial nós estaremos a falar de destruição de tarefas numa organização com preservação dos postos de trabalho e permitindo apenas a otimização, ou se o passo será um pouco mais além, gerando inevitavelmente destruição de postos de trabalho. E, portanto, sem querer aqui trazer uma dimensão dramática para o tema, era tentar perceber como é que nas vossas organizações veem esta questão. E se efetivamente esse risco existir, deixava já, digamos, uma segunda pergunta ligada à primeira, e uma vez que esta externalidade não está incorporada nos balanços das empresas, tal como as pegadas carbónicas também não estão internalizadas no balanço das empresas, alguém tem que pagar a fatura. E, portanto, se alguém tem que pagar a fatura é se, nesse cenário, se as empresas estarão preparadas para pagar mais impostos. Porque não há outra alternativa de conferir rendimento às pessoas para, com o rendimento, garantir a existência de mercado, para, com o mercado, haver procura para que as empresas possam continuar a vender. Portanto, é como dizia, eu tenho mais perguntas do que respostas, mas era esse um pouco a reflexão que gostava de perceber, para além, naturalmente, daquilo que, ao nível da Schneider Electric, ao nível dos CTT, também está a ser feito, até do ponto de vista de formação aos colaboradores, no sentido de garantir uma transição suave para esta nova realidade. Começava talvez pelo Gui Pacheco. Acho que todos nós, não é, temos um grande desafio de que é que nós adotamos em escala este tema da IA. Não é? Isso põe desafios do ponto de vista de estratégia, mas também depois como gerimos capital humano. E isso aponta-nos muito para os temas do reskilling, do upskilling, que tem, diria, duas faces da moeda. Primeiro, como é que trazemos competências que não existem na nossa organização para as nossas pessoas e depois o que é que fazemos ou o que é que temos que trazer àquelas pessoas que eventualmente se tornam redundantes. Nós, do ponto de vista da gestão de risco, mapeamos bem o que é que seriam o tipo de competências que queríamos dotar as nossas pessoas, com vários níveis de complexidade. O primeiro tema, muito associado à literacia digital, não só por uma lógica de dotar as pessoas de uma nova ferramenta, mas também por um tema de controle, não é? Porque é a forma que a gente tem de pôr toda a nossa população em geral dentro
de uma AI que é governada, não é? E que não é um AI silencioso que ninguém controla. E depois todas as áreas que passaram a ter a AI como uma ferramenta que faz parte do seu dia-a-dia, porque houve uma parte dos seus processos que foram mudados, esses tivemos que começar formações mais avançadas e até criar um conjunto de funções novas que não existiam, tipo treinador de bots ou de agentes e coisas nesse género. Obviamente que na outra face da moeda o desafio é maior, até porque nós vivemos num contexto de reskilling há muitos anos, porque o CTT tem uma parte do seu negócio que tem uma dinâmica secular de contração, mas o desafio hoje em dia é maior porque o salto no espectro de funções que temos que dar às pessoas é muito maior do que no passado, não é? Temos que fazê-las evoluir para outros skills mais avançados, porque as tarefas similares haverão de desaparecer. Isto não é uma realidade atual ainda, não é? Eu acho que no nosso negócio a próxima geração de inteligência artificial associada à robótica vai sim, essa sim, criar uma disrupção grande, ainda não está aí, mas virá a breve trecho. E aí estamos a fazer um conjunto de reskillings tecnológicos, a formar pessoas em tecnologia. Temos um conjunto de pessoas que passam 6 meses dedicadas a formar-se em tecnologia. São hoje os colaboradores mais motivados da minha área de tecnologia, ao final vindo de backgrounds muito diversos. E estamos a fazer uma data de upskilling também a nível das lojas e do back-office, tarefas para tarefas mais sofisticadas, uma vez que as redundantes apareceram. Do ponto de vista mais de sociedade, eu tendo a concordar, não é? Porque por muito que as empresas tenham uma atuação responsável, provavelmente não será suficiente, não é? E vamos precisar aqui de políticas fortes do ponto de vista de inclusão, não é? Para que esta exclusão tecnológica não resulte numa exclusão social também. O tema dos impostos, temos que ver um bocadinho como é que se distribuem estes ganhos de produtividade, que também não sei se serão equitativos. Enfim, peço desculpa pela introdução, se não atribuirmos a personalidade jurídica às máquinas, se calhar vamos ter que pelo menos criar número de contribuinte e descontos para a Segurança Social. Fechar parênteses. Mas pronto, acho que os desafios do reskilling são gigantes para todos, mas infelizmente acho que as empresas não serão suficientes e vamos precisar aqui de fortes políticas públicas e sociais para garantir aqui o amortecimento do que aí vem. No caso da Schneider. Permita-me começar aqui com uma visão muito otimista minha pessoal, que desde a Revolução Industrial, desde o aparecimento do vapor, da eletricidade, da computação e da internet, e agora mais recentemente com o IoT, as indústrias 4.0, etc., de facto nós sentimos sempre aquele receio, aquele medo, e depois há sempre aquela absorção e eficiência, portanto aquela curva de aprendizagem, e portanto isto acontece. De facto a inteligência artificial é mais um dos vetores desta nova transformação, dessa nova evolução que nós vemos nas empresas, e portanto a minha visão é surfar a onda o melhor possível, porque ela está aqui. Portanto, como é que nós individualmente podemos ser mais eficientes, como é que nós a nível das empresas podemos ser mais eficientes, esse é que realmente é o repto. Tem um lado, do outro lado da moeda, é verdade. Nós sabemos, por exemplo, nas fábricas, hoje em dia, há decisões que têm que ser tomadas se eu vou comprar um robô por 700 euros mês ou vou contratar uma pessoa que custa 1.200, 1.300 euros mês. Portanto, este dilema existe em vários setores de atividade e, de facto, cada um e depois cada empresa fará a decisão que fará. De qualquer forma, esta parte da inteligência artificial é um desafio. Quero-vos também partilhar que na área dos data centers o desafio ainda é maior, porque os data centers começam logo a nível de formação, que ainda não há assim uma panóplia estruturada, formativa, de ensino superior, que permita estar preparado para um data center, porque o data center, no fundo, precisamos de engenharia civil, precisamos de engenharia eletrotécnica, precisamos de engenharia telecomunicações, precisamos de engenharia mecânica, precisamos de todas estas expertises, e que, de facto, que de momento não há, e dessa forma estamos a necessitar deste reskilling ou deste upskilling no mercado, que é fundamental. A Schneider Electric tem vindo a desenvolver programas baseados em formação sobre a gestão de energia, muito.
parte da sustentabilidade, temos uma universidade que é disponível para o exterior, virtual, que os nossos clientes, as pessoas podem ir se inscrever e, portanto, adquirir informação sobre gestão de energia, gestão eficiente de energia, toda a parte da sustentabilidade. Depois também temos aqui programas locais de fornecimento de equipamentos que já estão obsoletos e, portanto, dinamizar aqui a economia local. Queria também só dar uma nota que para nós é vital, nesta lógica da sustentabilidade, darmos visibilidade ao Scope 3, ou o âmbito 3 da sustentabilidade, que é um dos mais difíceis para nós podermos ter medidas, KPIs e podermos intervir. E, portanto, acreditamos que nós, de facto, temos implementado uma boa prática com a informação dos nossos produtos. Hoje em dia, qualquer pessoa que vá a um site consegue aceder de uma forma fácil qual é a pegada de cada produto, qual é o ciclo de vida do produto, o que é recomendado trocar ou não trocar e também qual é a incorporação de materiais reciclados ou qual é, diria, a importação de produtos já utilizados anteriormente. E isto, de facto, porque temos todos que ter esta capacitação e esta visão que temos que reduzir, portanto, os recursos, temos que reduzir, de facto, a produção de novos recursos da terra e, portanto, com esta visão da reincorporação de elementos, já estamos a ajudar e a facilitar esta incorporação também e nesta visão do Scope 3. Eu se posso só colocar mais uma questão. Nós, e antes de passarmos aos data centers, que é, digamos, agora aqui a cereja no topo do bolo. Enfim, esta análise normalmente das implicações sociais e das oportunidades da tecnologia é muitas vezes vista da perspectiva interna das organizações. Mas, até pela ligação aos temas da ESG, a perspectiva tem que ser abrangente e olhar para toda a cadeia de abastecimento, não é? E, portanto, indo a montante àquilo que é a cadeia de fornecedores, de parceiros, etc., e tirando, naturalmente, os fornecedores de tecnologia, porque esses estão, por natureza, mais à frente, sentem nas vossas organizações que o nível de preparação, designadamente na componente das pequenas e médias empresas, está a acompanhar o ritmo e a capacidade de resposta que, desse ponto de vista, necessitam, ou que há aí algum gap que tem que ser colmatado? Ou esse não é um tema, ou não é uma preocupação? Como é que veem essa questão? No nosso caso é um tema, mas que tem formas de nós conseguirmos ajudá-los nessa transição, desde incentivos económicos, como apoio de meios, algo que fazemos muito com um conjunto de fornecedores que são críticos na nossa cadeia, nomeadamente os prestadores que entregam objetos por nós. Aí temos uma série de programas, quer de dar acesso ao nosso procurement para garantir que conseguem fazer uma transição energética de uma forma mais eficiente, uma vez que é tipicamente a área mais débil, com um conjunto de incentivos económicos também por trás para ajudar nessa transição e um conjunto de apoio do ponto de vista de apoio a fornecedores que faz parte da nossa lógica do procurement para ajudá-los nessa transição. Do ponto de vista de clientes, também temos já uma pressão muito grande, nomeadamente dos maiores clientes, porque o nosso mercado é muito concentrado, uma Amazon ou outros clientes já são muito focados a obrigar-nos nesta transição também e obrigam-nos, inclusive, a assumir compromissos anuais de algumas metas específicas para a evolução. E, portanto, já tem que gerir isso também, traduzi-los em tudo que é a nossa cadeia. Mas, de facto, a gestão de Scope 3, nomeadamente em empresas de pequena e média dimensão, é um tema. Sei, claro, Schneider, só muito rapidamente para passarmos. Sim, de facto, esse é um tema, mas aquilo que realmente eu queria só dar nota é que todos nós, na nossa cadeia de valor, influenciamos uns aos outros. E aquilo que nós estamos a ver é, de facto, essas grandes empresas que são um motor, são a tração para as outras empresas, portanto, evoluírem também neste sentido. Eu dou um exemplo muito recente, que tínhamos um cliente nosso que precisava de dar a visão ao seu cliente maior, uma marca reconhecida, qual era o consumo de água, eletricidade, qual era o impacto que tinha na linha cor-de-rosa da sua unidade fabril. E, portanto, nós temos de estar preparados para isso. Estamos, já vamos estar. É o caminho que faz. Mas, de facto, as grandes empresas que estão a ser, de facto, o motor, tal como nos data centers, as Amazons, as Googles, as Microsofts, as Metas, já têm standards
muito elevados e que, se nós, data centers, não acompanhamos, é um motivo de exclusão de negócio. Portanto, é um motivo de competitividade, é um motivo de atração e, portanto, vemos essas grandes empresas a puxar e, felizmente, as pequenas e médias empresas estão também a acompanhar e estão a fazer esse caminho de evolução. Muito bem, então passamos aos data centers, Marta Sim, e só em Carlos. 2 segundos, só para concluir a questão do social, só dizer que, porque há pouco o Gui estava a dizer uma coisa muito interessante, que é, no fundo, a formação que tem sido feita neste âmbito a colaboradores que são de gerações, portanto, diferentes, pessoas mais velhas e que muitas vezes são os primeiros a chegar, os melhores alunos, aqueles que são os mais aplicados. A expectativa que eu julgo que também é importante dizer na inteligência artificial é que os mais novos também não percam o seu pensamento crítico, não é? E que não passem a utilizar a inteligência artificial, no fundo, como uma espécie de uma muleta e não se esqueçam da sua própria capacidade de análise e o seu próprio pensamento crítico. Acho que isso também é importante as organizações transmitirem para os mais novos quando também iniciam a sua vida profissional. Acho que isso também é importante e faz parte deste S do ESG. Passando agora, então, para um tema bastante interessante, eu diria quase, para mim, bastante desconhecido, que é os data centers, mas em particular o posicionamento de Portugal, que eu acho que para muitos de nós não é amplamente conhecido e, de facto, tem ido em crescendo, não é? Sim, Carlos. sem dúvida, sem dúvida. Data centers em Portugal ainda é um negócio que, de facto, está a dar os primeiros passos. Apesar de já existirem alguns players há bastantes anos, neste momento, pelo crescimento da procura, o mercado está a atravessar um momento de efervescência absoluta. Eu novamente, um pouco na ideia das empresas portuguesas e da capacidade de nos digitalizarmos e de sermos mais competitivos frente à Europa, nós passámos diversas fases e diversas ondas tecnológicas e, por exemplo, quando chegámos ao período da cloud, as clouds estavam localizadas fora de Portugal. Isso fazia com que grande parte das empresas tivessem realmente latências e atrasos de resposta que não estavam a jogar num campo nivelado com outros players, com concorrentes europeus. Neste momento, com o advento do AI e com as características que temos em Portugal, Portugal é um dos países mais bem conectados do mundo. Isto pouca gente sabe, mas na verdade nós basicamente desde 1870, que tivemos o primeiro cabo telegráfico, ao dia de hoje fomos o primeiro país ligado absolutamente a todos os continentes em fibra óptica. Portanto, nós temos uma rede de comunicações poderosíssima. Nós temos, finalmente, energia renovável em grandes quantidades. A AI precisa de muita energia e não há energia na Europa. Isto é uma constatação, é um facto absoluto. Portugal está no momento certo para poder realmente capturar esta oportunidade. Não só temos energia verde, como temos energia verde a preços bastante competitivos. Isto faz com que um mercado relativamente incipiente, eu não queria dar demasiado dados muito técnicos, mas o consumo de um data center mede 100 megawatts. O total dos data centers em Portugal ao dia de hoje andará qualquer coisa, não há dados muito precisos, mas entre os 15 e os 30 megawatts. Londres, só a parte de Slough, onde está todo o departamento financeiro de todas as entidades críticas dentro da área financeira, tem cerca de 1000. Portanto, isto é mais ou menos a escala a que estamos. Também vos gostava de dar uma ideia que qualquer sistema de IT em Portugal, eu espero não cometer nenhuma imprecisão, podemos ir a uma instituição financeira de um banco, se calhar é mais fácil, toda a gente conhece o que é, consome aproximadamente 0,2 megawatts. Okay? Um modelo de treino de AI, o mais simples de todos, consome 90. Isto faz com que o que nós precisamos, imaginamos, para conseguir desenvolver modelos específicos para o setor financeiro em Portugal ou para a banca, é mais do que a banca inteira ao dia de hoje usa como processamento. Isto faz com que há um desafio pela frente. Portugal está, como eu disse, a posicionar-se de uma forma, eu acho que absolutamente visionária. Existe um projeto atualmente para termos em Portugal uma AI Gigafactory. É um investimento muito significativo e vamos ver de que forma conseguimos de facto levantá-lo. Eu não sei se tinham essa noção, mas quando eu falo de megawatts, a dimensão de um data center, ao dia de hoje construir um data center, 1 megawatt, anda aproximadamente em 14 milhões. Portanto, isto significa, se vocês fizerem assim uma matemática muito rápida, 12 mil milhões para fazer uma Gigafactory da AI em Portugal. Estamos a falar de investimentos muito significativos. No entanto, estamos a falar de um país que tem todas estas características, continua a ter talento, apesar da escassez, a escassez lá fora é bastante mais preocupante. E a verdade é que,
o pipeline atual de desenvolvimento de projetos em Portugal dentro da área de data centers que vão dar suporte a toda a onda do AI e não só para consumo interno de Portugal. Portugal tem capacidade aqui de ser um exportador. O pipeline atualmente estava nos 15 mil milhões no ano passado, neste momento deve estar a aproximar-se do dobro. Portanto, estamos a falar de investimentos muito... Seguramente todos ouviram falar de projetos como Sines, a dimensões muito diferentes do que estávamos habituados. Foi anunciado agora há relativamente pouco tempo no PEGO algo de 400 megawatts, portanto, praticamente metade de tudo que Londres tem. Existem mais, pelo menos 5 ou 6 projetos de muito grande dimensão para Portugal. Isto dá instantaneamente às nossas empresas a capacidade realmente de poderem apostar e liderar dentro do AI. Seja, eu creio que em praticamente todos os segmentos e todas as áreas de negócio, nós temos neste momento em Portugal a capacidade de podermos de ter uma vantagem competitiva absolutamente nova e perene. Isso é um elemento muito relevante, porque nós temos estado a falar de destruição de valor, em certa medida, temos estado a falar do impacto na pegada carbónica, temos estado a falar da necessidade de mudar completamente a forma de organização, e esse elemento que acabou de referir é toda uma externalidade positiva que é muito importante valorizar e em que eu acho que era muito interessante ouvir em maior detalhe a sua experiência do contributo que este setor e todos os setores adjacentes, porque de facto é uma cadeia bastante significativa, podem trazer para Portugal em vários dos projetos que estava a referir, que terão um impacto no nosso tecido empresarial, na capacidade de atração de talento para o país. Não sei se queria aprofundar esse tema, que eu acho que é especialmente relevante. Todos os efeitos indiretos, porque eu tenho os dados, eu peço desculpa, porque é um estudo relativamente recente e ainda não os tenho totalmente de cabeça, mas neste momento a previsão é de que os data centers em Portugal tenham um impacto de cerca de 26 mil milhões no PIB só entre 25 e 30. E a verdade foi, o impacto que tiveram entre 22 e 24 chegou aproximadamente a 311 milhões. Portanto, já não estamos a falar propriamente de algo no qual somos players insípidos dentro da Europa. Nós estamos a mostrar que existe, de facto, em Portugal, conhecimentos e capacidade. Temos toda essa vantagem de, além de todos os drivers que são necessários a um data center, temos toda a capacidade por todas as políticas de investimento em energias verdes, em construir infraestruturas sustentáveis e que competem, inclusive com os nórdicos, que normalmente são dentro das geografias das mais eficientes. E eu deixaria também, há um ponto, eu aqui estou a falar apenas no impacto do PIB e muito centrado também no consumo interno, mas nós, quando pensamos num data center e numa plataforma de AI desenvolvida em Portugal para servir Portugal, eu gostava de não ser tão minimalista, mas nós somos 10 milhões. Não precisamos realmente construir metade do país em data center, não há dúvidas nenhumas. Agora, isso é garantido. Agora, se nós virmos que somos o país mais bem posicionado para servir a costa oeste da África, desde Rabat até a Cidade do Cabo, eu diria que um dos países mais bem interconectados com Portugal é a Nigéria. Já não somos 10 milhões, já podemos servir 200 milhões. Se nós dissermos que temos a melhor autoestrada digital que existe na Europa, entrar na América do Sul, sai de Portugal e entra em Fortaleza, nós já temos um mercado brasileiro inteiro para conseguir servir. Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade que deveríamos pensar grande, não há dúvidas nenhumas, e com todo o apoio E no quadro europeu, neste momento, temos, não só ao nível de Bruxelas, em que já se falou muito do AI Act, eu acho que agora também seria positivo falar um pouco das iniciativas que estão a ser desenvolvidas no sentido de maximizar a capacidade dos vários Estados europeus, e vários Estados estão-se a mexer, para além de Portugal, Espanha, Irlanda. Portanto, não estamos sozinhos. A Europa está, neste momento, a começar a fazer a corrida tardiamente, mas a começar a fazê-la, na sua perspectiva. Sim, a Europa, de alguma forma, e também por diversas razões, toda a capacidade de processamento e todo o desenvolvimento de data centers na Europa começou, de facto, nos mercados que nós chamamos de FLAP, não é? Basicamente Frankfurt, Londres, Paris e Amsterdão. E, a partir daí, eram constituídas as zonas de disponibilidade que serviam, basicamente, a Europa toda. Por um tema de soberania, de necessidade cada vez mais de dados em tempo real, digamos que esse footprint foi alargando. Nós vimos um pico absoluto há coisa de 7, 8 anos a chegar à Espanha,
e neste momento estamos a vê-lo em Portugal nos últimos 3 anos. Esse é um fenómeno que realmente é claríssimo, basta olhar para os números e para a forma como está a crescer. A Europa, ao dia de hoje, debate-se com problemas graves nestes principais mercados de falta de energia, algo que Portugal ainda não tem. Eu creio que estamos a planear corretamente, inclusive em termos de upgrades da rede, portanto, eu não seria tão otimista ao ponto de dizer que não vamos cair em nenhum dos erros que todos os outros caíram, mas estamos bastante preparados para eles. Portanto, eu acredito que estamos aí também num bom caminho. Temos concorrência, sim, mercados. Espanha teve uma clara mensagem pró-data centers, que tem atraído muito investimento à Espanha, de forma massiva. Milão compete com Portugal. Dentro das geografias do Sul, de facto, temos 2, 3 geografias que competem connosco. Por todos os temas que eu falei, principalmente o tema da conectividade, coloca-nos claramente à frente de qualquer outro concorrente. O mercado dos data centers, mesmo a nível europeu, está a crescer cerca de 11%, e a verdade é que as previsões são de aceleração. Carlos, obrigada, não querendo interromper, porque acho que toda a informação é muitíssimo interessante. Muito obrigado. Mas temos que fechar, de facto, o nosso painel. Quero agradecer muitíssimo aos 5 os contributos muitíssimo valiosos para este painel. Agradecer, não sei se alguém quer colocar alguma questão antes do nosso coffee break, que imagino que estejam todos também com vontade de tomar um café. Temos ali uma pessoa. É só que se identifique e diga a quem é que dirige a pergunta, por favor. Bom dia a todos, bom dia painel. Queria-me dirigir especialmente ao Dr. Carlos Paulinho e Gabriel Lourenço, um bocadinho para tocar em 2 temas que foram aqui falados. O tema da sustentabilidade e um dos 4 Vs, o volume. Gostava de saber exatamente a vossa opinião sobre, para não cometer exatamente os mesmos erros do resto da Europa, sobre o facto de utilizarmos energia nuclear sustentável nas nossas ações, primeiro de tudo, e em segundo lugar, a construção de novos data centers, e sabemos que, sendo os data centers algo que precisa de uma temperatura um pouco mais reduzida, se tínhamos a capacidade e soluções para construir em outras geografias do país. Muito obrigado. Sim, posso começar. De facto, a inteligência artificial, eu diria aqui, tem que dividir em dois vertentes. A inteligência artificial e os data centers, que são necessários numa vertente de training, portanto, de aprender a linguagem, de aprender os modelos, de aprender, em que a velocidade aqui não é tão gritante, é mais a nível de escala e dimensão, e aqui vai-se situar no mundo em sítios normalmente mais frios, mais seguros, onde temos espaço e há energia disponível. E depois há o que nós chamamos de inteligência artificial de inference, que é a inteligência artificial que nós temos na generativa, que temos nos veículos e que temos, por exemplo, na maquinaria, em que aqui a latência é fundamental. Neste ponto, os data centers já estão mais distribuídos, são de mais pequena dimensão e, portanto, já estão em qualquer lado, principalmente perto das grandes áreas de consumo, onde nós queremos ver o filme da Netflix rápido, onde queremos ouvir o Spotify rápido, onde queremos... Portanto, estes 2 domínios que existem. E, portanto, nesta vertente, a nível de data centers e consumo de energia, nós, Portugal, temos um país, e como o Carlos referiu, temos energia disponível e temos energia, ainda por cima, verde ou renovável. E, portanto, que nos coloca de uma forma positiva sobre isso. Relativamente à nuclear, se quiseres partilhar, podemos. Já há casos. Obrigado. Nós coincidimos em várias vertentes, mas já há data centers alimentados com mini-reatores nucleares. É uma área que está sem desenvolvimento. Se me permites. Então, sobre toda a parte de benefícios, traz benefícios sociais e de coesão territorial, sem dúvida, pelo que o Gabriel enunciou, dependendo do workload que necessitas, pode ter data centers completamente em locais remotos e que possibilitem grandes processamentos de informação, e tem os tais muito próximo do utilizador final, onde tu necessitas de informação rápida permutada com o data center. Isto faz com que, se nós virmos o exemplo de Portugal, os maiores projetos que estão a ser desenvolvidos não são em Lisboa, não são no Porto, são, portanto, em zonas mais remotas. Isto propicia, sem dúvida, a atração de talento de novo para zonas que estão com sérios riscos de desertificação,
e, sem dúvida, explorar capacidades de, inclusive, produção de energia e de outras valências que tens nesses locais. Portanto, em termos de distribuição, sim, os data centers têm essa possibilidade de... A indústria digital pode estar realmente distribuída. Com o tema da energia nuclear, é a minha base, ok, portanto, quando estudei foi exatamente a minha formação base é a energia nuclear, sou um admirador absoluto. Ao dia de hoje existem imensos estudos e investimentos já feitos, principalmente a Google vai muito à frente no desenvolvimento de SMRs, pequenos reatores modulares com bastante mais facilidade de mover e instalar e de uma forma rápida, e seria, sem dúvida, uma potencial solução instantânea para as necessidades que se antevêm do AI. Portugal tem uma posição de oposição. Basicamente, nós desde sempre dissemos que nuclear não. Portanto, nuclear, eu acho que só a palavra já traz atrás de si um mau marketing. Portanto, é difícil trazer para o jogo. Eu acredito que Portugal consegue competir neste setor e de facto, liderar sem a necessidade de energia nuclear. Uma opinião pessoal, ok? Em certos cenários, a energia nuclear trará, sem dúvida nenhuma, aspectos competitivos interessantes, não tenho dúvidas. Não há alinhamento na Europa sobre o que será a utilização ou não. Alguns países estão a descontinuar, a Alemanha acabou de descomissionar, Espanha está, vai, não vai, portanto, é um momento de hesitação, diria eu. Muito bem, Carlos. Obrigado. Então, penso que terminamos por aqui. Vamos agora para o nosso coffee break. Até já. Muito obrigado. Obrigado.